Gente, desculpa. Bom, boa noite a todos, né? Meu nome é Mônia Turella, é um prazer estar mediando esse painel, né, com o objetivo de lançar o MBA em Gestão para a Telecom, e gostaria de iniciar apresentando o professor Roberto Macagnan, diretor da FISU. Professor Roberto. Boa noite a todos, faço aqui uma saudação especial à professora Mônia, e obviamente os nossos dois painelistas da noite, o Fabiano Ferreira, Celda Vero e o Rodrigo Chu, que é presidente da Associação NEL, para tratar desse tema tão importante, né, quando se trata do segmento de telecom, que é o mercado de trabalho e os cenários regulatórios da telecomunicação. E fazer também uma saudação a todos, né, que estão aqui acompanhando esse painel. Dizer que a FISU é uma instituição de ensino superior, é basicamente uma escola de gestão e negócios, e nós estamos bastante focados em trabalhar a ideia de desenvolver conteúdos de gestão e negócios especialmente para profissionais de formação mais técnicas. E esse é um dos propósitos do MBA, que a professora Mônica coordena, de levar a nossa contribuição a partir de profissionais altamente qualificados, com formação acadêmica, mas que atuam nesse mercado tão competitivo e tão importante. Então, dizer que a FISUL está à disposição, nós somos localizados na cidade de Garibaldi, Serra Gaúcha, da parte italiana, capital nacional dos espumantes, que está aqui sempre, aliás, é bom lembrar que em outubro nós teremos mais uma edição da FENACHAMP, Festa Nacional do Champanhe, embora o espumante que se chama aqui no Brasil, né, mas o nome da festa continuou com esse nome aí, e estão todos convidados a participar, e a FISUL está aqui para acolhê-los. Tá? Então, desejo a todos uma excelente discussão sobre esse tema. Né? Eu já vou me desculpando de forma antecipada, que eu tenho um outro compromisso, mas, enfim, eu tenho certeza que será uma noite muito proveitosa. Um abraço a todos. Perfeito. Muito obrigada, professor Roberto. Bom, como eu falei anteriormente, meu nome é Mônia Turella, atuo há muitos anos na área de tecnologia, minha formação é ciência da computação, e trabalho na área de telecom há quase 10 anos também, né? Mas muito mais anteriormente em outros setores, como software e indústria também. Recebi esse convite para coordenar o MBA em Gestão para a Telecom há alguns meses atrás, né, do professor Roberto e do professor Fabiano. O professor Fabiano, infelizmente, não pôde comparecer hoje, mas ele faz a coordenação da parte acadêmica do MBA. Ele coordenou por mais de 15 anos vários MBAs em gestão na Fundação Getúlio Vargas, e a proposta é realmente fazermos algo diferenciado. Trazer professores das melhores escolas de negócio do país, né, professores que atuam nessas escolas, e mesclar com professores do mercado da área de telecom. Né? Quando me apresentaram esse projeto, fiquei extremamente entusiasmada, porque, como executiva na área de telecom, uma das grandes dificuldades era encontrar pessoas qualificadas que conheçam um negócio tão específico quanto o telecom, e mesmo treinar ou capacitar profissionais, bons profissionais do mercado, de outras áreas, né? Mas explicando as especificidades do setor. Então, entendi como sendo uma oportunidade única. Acho que o mercado de telecom está no momento onde está pedindo uma profissionalização, né? E aceitei muito motivada esse desafio. E o modelo do MBA, ele é um modelo único. Nosso foco é para a gestão de telecom. Então, no Brasil, pelo que levantamos, buscamos, não tem outro MBA com esse mesmo viés.
né? E o formato dele também, né? Quem já acessou o programa das disciplinas vai ver que tem as disciplinas tradicionais em MBAs de gestão, disciplinas de telecom, mas também tem um pilar onde é feito um trabalho, onde os alunos vão poder, através de workshops, compartilhar o conteúdo aprendido em sala de aula com os colegas de empresa, né? Então, é um momento onde eles vão poder levar a sala de aula, levar o que aprendem na academia para dentro, das suas empresas, né? E um terceiro diferencial também, no final do programa, tem 2 disciplinas que elas não estão nomeadas, aliás, são 2 workshops, aliás, que não estão nomeados, porque no mercado com tanta mudança, o objetivo é justamente ouvir os alunos, ouvir o mercado, ver a tendência nesse 1 ano e meio, praticamente 1 ano, 13 meses de MBA, e levar para os alunos assuntos que realmente possam agregar no dia a dia na profissão. Eu tenho certeza que vai ser um diferencial profissional muito bom para quem iniciar conosco essa jornada. Tá? Então, gostaria primeiramente de agradecer agora, então, ao Fabiano Ferreira e ao Rodrigo Schuch a disponibilidade em estar participando, né, em estar prestigiando o MBA e a FISUM nesse novo programa. E eu vou pedir, né, para se apresentarem, falarem um pouquinho de si antes do início do painel. Muito obrigada. Fabiano, pode começar? Claro, obrigado. Obrigado aí, Mônica, pelo convite. Parabéns aí pela iniciativa aí de cuidar do desenvolvimento de pessoas e num tema aí que impacta bastante a sociedade, né, que é todo o aspecto de conectividade. Então, ter oportunidades aí de desenvolvimento vinculado a esse assunto serão sempre super bem-vindas. A gente aqui agradece aí como empresa, né, e agradece aí também pelo convite de trazer aqui um pouco mais da minha experiência, né? Eu tenho aí 25 anos no setor de telecom, atuei em grandes empresas, entre elas a GVT, a Telefônica Vivo e a TIM, e aí desde 2019 fui convidado para liderar aqui o projeto da Vero, e um projeto aí que deu super certo. Vou falar um pouco mais aí a respeito do que aconteceu. E o setor há 6 anos atrás, eu posso já aqui dar o spoiler, tinha um formato e com uma perspectiva, e hoje ele tem um formato já diferente, com outras perspectivas e melhores. Eu acho que o balanço é bastante positivo, o setor ele é bastante dinâmico. Eu acho que 25 anos vividos aqui foram muito bem aí vividos e de grandes aprendizados e de grandes movimentos aí no país. Eu acho que o país evoluiu bastante porque tem um setor aí como o setor de telecom que ajuda a movimentar assim o produto interno bruto. Hoje a gente aí tem uma representatividade de quase 3% do produto interno bruto, 3,4% como setor. É bastante relevante, né, quando a gente olha como setor aí, e a gente espera como aí setor, e eu aqui particularmente como empresa, liderando uma empresa como a Vero, continuar auxiliando aí a sociedade, as empresas, as pessoas a ficarem cada vez mais aí conectadas e desfrutar aí de realmente as oportunidades que elas conseguem desfrutar com um serviço de telecom, tá? Mais uma vez, muito obrigado pelo convite para você e para a FISUL. É um prazer poder colaborar aqui. Perfeito. Rodrigo? Bom, boa noite a todos. Obrigado, viu, Mônica, pelo convite. Também aqui saúdo aqui o grande Fabiano, grande amigo aí nessa nossa jornada. Acho que a gente vai ter muitas coisas boas aqui para a gente comentar, né? Muito importante essa iniciativa da FISUL. Acho que a gente vai ter um ponto aqui depois para falar um pouco sobre a capacitação desses talentos, né? O Fabiano estava comentando aqui a importância das pessoas, né? Eu costumo chamar de talento porque eu trabalhei numa empresa que chamava Talentos Humanos, né? Não chamava pessoas.
Mas aí fica sempre gravado. Não é coincidência, mas assim como o Fabiano, eu também tenho 25 anos no mercado de telecom. Comecei a minha carreira em telecom, né? Porque eu vim do mercado de petróleo, fui Shell, mas aí eu fui para Brasil Telecom em Brasília, afinada, né? Brasil Telecom, que também teve aí no Sul, né? Depois eu fui para a Oi antes do merge, né? Antes da consolidação ali com a Brasil Telecom. Fiquei um bom tempo na Oi, depois fiquei quase 10 anos no Grupo Algar, até estar aqui hoje, cerca de 3 anos aqui à frente da Associação NEL. E aí, para não repetir muito o que o Fabiano já trouxe aqui do dinamismo do nosso setor, a Associação NEL, para quem não sabe, é uma associação que começou há 26 anos atrás. Tínhamos 12 empresas que fundaram a associação. Ela já nasceu, né, para pleitear uma competição justa, né, para gerir essa competição justa. Na ocasião, ela era basicamente TV por assinatura, no mercado onde você tinha duas empresas que representavam praticamente todo o setor, todo o mercado, e você tinha um monte de pequenas empresas que não conseguiam negociar conteúdo isoladamente. Então, a gente foi fundado aqui para negociar conteúdo em escala, né? Isso, obviamente, foi mudando ao longo do tempo. Hoje, certamente, o que mais nos norteia aqui é a banda larga. Nós temos aí cerca de mais de 150 associados hoje dentro da Associação NEL, que juntos representam mais de 14 milhões de banda largas no Brasil, no horizonte total, no último relatório da Anatel, de 52 milhões de banda larga. Então, assim, é uma associação bastante representativa. Todos os novos entrantes do 5G, todos eles são associados aqui da ANEEL, então a gente tem também aqui um papel importante nesse movimento de crescimento móvel. E se a gente juntar aqui toda a rede dessas empresas, né, que são associadas da ANEEL, a gente tem mais de 500 mil quilômetros de fibra. Eu costumo brincar aqui que se a ANEEL fosse uma empresa, né, obviamente juntando todas as empresas, assim como a Vero aqui do Fabiano, nós seríamos a maior empresa de banda larga do país, né? Haja visto que o líder hoje tem cerca de 10 milhões de banda larga fixa, e nós seríamos a maior empresa de rede neutra do país, porque nós temos mais do que 500 mil quilômetros de fibra, né? E hoje a liderança desse mercado está com a Vital. Então, eu acho que era isso, para a gente aquecer, e acho que na frente a gente tem mais oportunidade de trazer mais novidades. Perfeito. Muito obrigada, Rodrigo. Bom, gostaria de iniciar, então, de uma forma geral, para termos um panorama do mercado todo de telecom nos últimos anos, né? Alguns anos atrás se iniciou todo um processo de consolidação de mercado, teve muita movimentação, né? A própria Vero, né, também nasceu um pouquinho, nasceu dessa movimentação de consolidação lá atrás, e o mercado de lá para cá, como o Fabiano comentou, mudou bastante, né? O que na época se crescia bastante, chegando nas cidades, fibrando, né, conquistando diversos clientes, hoje já se percebe uma realidade totalmente diferente, com um churn muito alto, né, com as empresas nem sempre crescendo nesse mesmo ritmo, né? Paralelo a isso, também vem o advento do 5G. Muitos perguntam: o 5G vai substituir a banda larga fixa? Não vai? Enfim, a minha pergunta é: como vocês veem o mercado atual de telecom, né? E essa evolução que ocorreu daquela época para cá? Fabiano, se importa em começar também? Não, sem nenhum problema, um prazer. Próxima para o Chuck, então. Ok. Bom, acho que você já, na sua pergunta, já introduziu aqui uma situação, e que é essa situação que a gente vive no Brasil, né, que é muito aí característico do Brasil, essa quantidade de operadores regionais, em que eles estão presentes em 90% dos municípios brasileiros. Eu acho que é uma coisa sensacional. Aí, essa escala que se ganhou os provedores aí regionais, muito em função aí das possibilidades que a Anatel, né, com as suas políticas públicas e o governo permitiram isso acontecer. São mais de 22 mil aí provedores, e que hoje lideram, né, como grupo
aí o mercado de banda larga, principalmente, né? E por isso aconteceu em função de que esses provedores, obviamente, têm uma proximidade muito grande dos seus consumidores, seja de empresas ou aí de residência, e de verdade conseguem aí gerar uma experiência, como a gente diz, do cliente bem diferenciada, seja tendo agilidade aí no endereçamento de necessidades, né, ou até de problemas dos clientes. Também conseguem aí produzir talvez ofertas mais específicas para aquela região, né, e evidentemente tendo aí um produto mais aí customizado para aquela região onde eles atuam. Mas, como você disse, o Brasil tem 5.500 municípios, 22 mil provedores. Aí o cálculo, de uma maneira simplista, diria que são 4 competidores por geografia, mas nas grandes geografias a gente chega a ter mais de 10. Mas tem muita competição, é um ambiente realmente aí que mudou muito, principalmente pela aceleração aí durante a pandemia. A pandemia fez com que acelerasse a penetração de banda larga, ela já vinha num ritmo, mas ela acelerou durante o processo da pandemia. Assim como, durante a pandemia, a gente e outros provedores também fizeram movimentos de consolidação, então também aconteceram dois movimentos importantes quando a gente estava em aí, momentos bastante diferentes da vida, né, com a pandemia, e um movimento de consolidação, isso aí desde o ano de 2018, pode-se dizer, começou a acontecer, esses pequenos aí serem consolidados aí por outro grupo de empresas, que essas empresas virando empresas médias, e isso, evidentemente, aí não só com a Ver, mas tem vários outros grupos que a gente olha que foram criados aí momentos antes da pandemia, aceleraram o processo durante aí a pandemia, virando aí um grupo de provedores, como a gente diz hoje, médios, né, médios grandes, né, e isso realmente a gente entende como aí super positivo, porque muitos desses provedores aí médios com capacidade de investimento maior conseguiram aí acelerar o processo de penetração na banda larga, e isso fez com que a gente chegasse num cenário que a gente vê hoje. Daqui em diante, eu entendo que o mercado vai continuar crescendo de uma maneira moderada, de uma maneira saudável. É evidente que os clientes hoje estão mais exigentes. Eu acho que o cliente entende que tem hoje uma abundância de competidores, mesmo quem não é do setor, aí percebe que tem muita aí oferta do produto. Então, aqui é muito importante fazer um posicionamento de disputa de valor e não por preço, e evidentemente valor numa entrega de serviço, valor numa entrega de qualidade, porque a gente tem dois elementos fundamentais desse setor aqui para que ele possa ser perene e sustentável ao longo do tempo, que é o ARPU, e que é a receita média por usuário, e que é o churn, que é a perda aí mensal aí de usuários. Esses dois fatores precisam ser continuamente muito trabalhados, e aqui eu vejo que empresas como a nossa, existem outras, mas desde o princípio a gente se preocupou com isso e trabalhou isso como um fundamento. A gente tem hoje aí o melhor ARPU do setor no segmento residencial, né? Ele bate aí a marca de R$ 112 líquido de impostos, né? Quando a gente está falando do ARPU, é a receita média por usuário líquido de impostos, e também temos aí uma das menores taxas de perda mensal de clientes. No último trimestre do ano passado, a gente bateu a marca de 1,7. Enfim, aqui são alguns exemplos do que a gente trabalhou, e a experiência do cliente é uma jornada, e ele é uma jornada contínua, e essa história de inovar com produto e serviço, toda empresa quer, mas não é toda empresa que alcança. Você precisa colocar isso como uma prioridade estratégica, a gente colocou isso. Então, hoje a gente tem uma relevância junto com os nossos serviços de banda larga, a gente tem também aí relevância com os serviços digitais premium, que a gente chama, que é os serviços over the top, né, ou serviços de vídeo, né, com Globoplay, Telecine, YouTube Premium,
né, Disney e assim por diante. Assim como para o mercado B2B, a gente tem uma relevância cada vez maior em venda de serviços de nuvem, venda aí de aluguel de máquinas e equipamentos e venda também de aí PABX em nuvem. Então, são alguns exemplos de que a gente, ao longo da nossa trajetória, a gente foi lançando portfólios, foi aperfeiçoando esses portfólios, fazendo com que a gente chegasse nesse nível que a gente está. E aí agora vem a história do móvel, na nossa aí vida, né, pós-fusão, a gente começou a atuar em função aí da fusão de que a Americanet já tinha isso no seu portfólio, a gente está explorando, somos uma MVNO, uma operadora aí virtual, como a gente diz aqui no Brasil, e a gente tem uma oportunidade muito boa que começamos a explorar em cima de 5G e principalmente 5G, porque é isso que a gente entende que é algo que vai crescer e não diferente do mercado de banda larga, o mercado de móvel, ele é um mercado até mais penetrado, mas ele é um mercado que hoje também tem uma oportunidade muito boa, né, principalmente em cidades médias e cidades pequenas brasileiras, de entregar com mais qualidade. O brasileiro está conectado na móvel, mas aí, por experiência própria de navegar em muitas cidades pelo interior do Brasil, eu posso dizer que a qualidade é muito, mas muito aquém do que o consumidor deseja. E ele, obviamente, foi ao longo do tempo até trocando de operadora, mas não resolveu. Então, a gente entende que a gente pode, sim, aí até aproveitando algumas oportunidades regulatórias que começam a surgir, aí explorar também o segmento da móvel e também se diferenciar por valor, não é de novo por preço, porque a gente entende que a competição vai continuar alta, seja no segmento da fixa, seja no segmento da móvel, e as empresas que vão se destacar são aquelas empresas que focam em ofertas de valor e focam na experiência do cliente. São dois elementos cruciais para quem oferece serviço recorrente, como a gente diz, que é o serviço do dia a dia. É o que acontece com a gente e é o que a gente vem se posicionando. Então, as empresas que fizerem isso são as empresas que sempre vão se destacar num setor que vai continuar crescendo, né, e que cada vez mais ele se mistura com outros setores, porque a gente está falando de entretenimento, né? Quando a gente fala de serviço digital premium, fala de entretenimento. Então, uma verba do entretenimento do consumidor, hoje, a Vero captura. Eu não capturo só o que o consumidor tem hoje disponível para gastar em telecom, mas também em entretenimento, né? Banda larga acaba sendo também entretenimento, mas o serviço que a gente vende junto é entretenimento. Assim como no negócio B2B, a gente também começa abocanhar um pedaço dos serviços de TI, com tudo que eu estava falando aqui. Então, acho que o telecom ele tem muita similaridade, né, com o relacionamento aí que os outros serviços que eu estava falando têm. Então, as empresas que posicionarem bem aqui, não só, de novo, no serviço puro de telecom, na conectividade, mas em tudo que está adjacente, é quem vai continuar aproveitando muito bem aí a oportunidade que o setor dá, não só no crescimento de conectividade, mas principalmente aí no crescimento de outros serviços. Não, sem dúvida. E os números impressionantes, realmente. R$ 112 de ARPU são no, né, líquido, é um número impressionante. Sem dúvida nenhuma, a qualidade e a oferta impulsionam muito essas conquistas, né? Não tenho dúvidas. Rodrigo? Bom, o bom de falar por último, né, que você já sabe mais ou menos todo o conteúdo que foi dito, mas eu queria trazer alguns números aqui importantes e dar um pouco de luz aqui ao que o Fabiano mencionou, só para que todo mundo tenha uma noção. A gente, em 2025, a gente tinha um pouco mais de 20 milhões de banda larga fixas no país, né? Desculpa, 2015. Hoje, em 2025, nós temos cerca de 52 milhões de banda larga fixa no país, segundo o reporte de dezembro da Anatel, né? Mas existe também uma pesquisa do PNAD que aponta que no Brasil hoje tem cerca de 63 milhões de residências conectadas, e é importante a gente ter essas duas referências, né? Porque nesses 52 milhões de acessos que a Anatel reporta, 6 milhões são B2B.
Então, quando você faz a menção aqui, você tem um horizonte de 46 milhões de residências contra 63, né, da pesquisa do PNAD. Esse é um ponto aqui de bastante atenção no nosso setor. O Fabiano está comentando aqui da questão da quantidade de provedores que a gente tem aqui no Brasil, mas a gente tem um grau de informalidade bastante elevado. Isso tudo prejudica muito, né, porque você não compete. A gente está aqui para brigar pela competição justa. Então, assim, quando a gente fala de competição justa, tem que ser justa para todos, né? Então, assim, a gente ainda tem um alto grau de informalidade, mas mesmo assim, segundo o paper que a Accenture soltou, o Brasil hoje é o país mais competitivo do mundo quando a gente fala em banda larga fixa, né? Muito pelo que o Fabiano já comentou. Nós temos hoje 22 mil provedores, cerca de 22 mil, dos quais, recorrentemente, mês a mês, que reportam todos os meses as suas bases, nós temos algo em torno de 6 mil e poucos provedores, né? Então, a gente ainda tem uma grande quantidade que ou não reportam, ou reportam um mês, não reportam outro. Então, isso ilustra um pouco dessa questão que a gente está falando aqui da informalidade. Então, tem esse desafio, né? E também, eu acho que o outro número que eu tenho trazido sempre, o Brasil é o terceiro maior país em conectividade banda larga fixa do mundo. Nós não somos o terceiro país em PIB, nós não somos o terceiro país em população, nós não somos o terceiro país em extensão territorial, mas nós somos o terceiro país em conectividade banda larga fixa. E, obviamente, quando a gente olha para esse cenário, existe sim a explicação, acho que o Fabiano trouxe aqui, teve políticas muito acertadas, né, principalmente aí que foram conduzidas pela agência reguladora, que é a Anatel, né? Cito aqui uma que a gente vai falar ali na frente, que é o PGMC. O PGMC, né, que foi na revisão do PGMC de 2018, ele trouxe o conceito do PPP, que são prestadores de pequeno porte, cujo qual ele definiu, né, que 5%, ou seja, empresas que tivessem até 5% do mercado de qualquer serviço, né, elas seriam denominadas PPP e, portanto, teriam obrigações regulatórias menores, né, do que as outras grandes operadoras. Isso tudo ajudou o mercado a se desenvolver, né? Eu lembro que lá em 2016, 2017, quando falava com a Anatel, o pessoal ainda tinha na cabeça, vai ser 50 mil assinantes, o cara deixa de ser um PPP, 40 mil assinantes, e a gente vê o que hoje no mercado a gente tem várias empresas aí que superaram, né, esses números, o que é muito importante. Mais importante de tudo é que você tem hoje um mercado de 52 milhões de acessos no país, né? Apesar de todas as dificuldades, acho que você trouxe ali, o Fabiano também, a questão do churn é, de fato, um desafio, né, hoje no mercado. A Vero trouxe aí um indicador bastante positivo, mas a gente vê em alguns mercados, como, por exemplo, o Nordeste, o churn rodando em torno de 3%. Para quem está numa operação sabe que um churn de 3% assim, elevadíssimo, isso impacta sobremaneira no CAPEX de todas as empresas, né? Então, fora o ticket baixo de lá também, perdão. Fora o ARPU, que é mais baixo, né, do que o Sul e do que o Sudeste. Então, mas isso são questões, né, do nosso mercado, né? Outro ponto também que você fez na sua pergunta, você disse se o 5G ele vai sobrepor aí a banda larga fixa, né? Eu tenho uma opinião particular que eu vejo o seguinte: a gente sempre teve na fibra, e principalmente quando a gente foi para a fibra, né? Lembrando, né, em 2015, menos de 10% das conectividades eram em fibra. Hoje, a grande maioria esmagadora está em fibra, né? Então, a tecnologia mais relevante hoje é a fibra ótica. A fibra ótica sempre entrega mais do que a móvel, não tem como, até porque você conecta a herb, a torre, com uma fibra, né? E você compartilha daquele acesso para vários usuários. E a fibra, você entrega uma fibra direto para o consumidor. Então, sempre vai ter essa questão da entrega de maior capacidade através da fibra. Agora, certamente o 5G ele pode ser uma oportunidade ímpar de você conciliar a sua entrega de banda larga com a móvel, né? E aí você complementa a sua oferta, acho que um pouco no que o Fabiano falou ali também, de como que você faz as suas ofertas, como é que você direciona ao seu cliente os serviços que você tem, né? Porque a partir de agora, dificilmente o cliente vai se contentar só com preço, ele vai querer também ter qualidade, serviços diferenciados, né?
Eu penso que o 5G ele vai agregar muito valor aqui, né, na oferta de banda larga, ou seja, você combar ofertas de banda larga com móvel e você complementar a conectividade do cliente, né, com esses dois serviços vai ser de extrema relevância. Então, eu acho que, assim, para aquecer, acho que era isso, tá, Mônica? Ótimo. Muito obrigada, Rodrigo. Né, o objetivo foi justamente esse, né? Todo ponto de inflexão no mercado, ele exige mudanças, né? E os provedores como um todo estão no momento de qualificação, de se reinventar, buscar qualidade, buscar atendimento, né? E buscar também crescer aí a sua receita com outras ofertas ali para os assinantes, né? O Fabiano até comentou bastante, eu não comentei anteriormente, até eu vi que está aqui conosco, vários dos professores do MBA, alguns atuam hoje na Vero, né, o caso da Luana, alguns já trabalharam também, sem dúvida uma excelente escola. Sobre a minha próxima pergunta, falando especificamente do B2B, né? Há algum tempo atrás, as operadoras se dividiam bastante, algumas operadoras atendiam quase que exclusivamente varejo, outras atendiam mais o B2B, e hoje o que tem ocorrido é um movimento onde tem se ampliado ou até se fundido, né? Teve a Vero e a Americanet também na época bastante varejo, mas tinha uma característica muito B2B, né? E hoje vejo bastante a Vero indo para esse caminho também. E tem muita tecnologia nova, tem não tão nova, né, para quem já é da área de tecnologia ou de telecom, mas digamos que tem ganho espaço, né? E se fala muito de IA, né, da demanda de Apple Data Centers, Edge Computing, e na visão de vocês, que tipo de oportunidade hoje se abre para o mercado B2B? Né? Nós vemos muitas operadoras ainda focando bastante em conectividade, mas acredito que tem um amplo leque à frente, né, de ofertas para esse mercado, né? Não sei se algum de vocês gostaria de começar. Antes comecei com o Fabiano. Rodrigo, se importa? Pode Não, iniciar? absolutamente, claro. Primeiro, quando a gente fala do mercado B2B, eu acho que, de certa forma, isso aqui é uma grande oportunidade para os provedores, né? Nem todas as empresas, assim como estão na posição como a Vero está, né, de já estar atuando nesse segmento, né? Então, a gente tem um segmento aqui que, principalmente para você conectar, você tem empresas que estão nessas localidades onde só esses pequenos provedores, né, atuam com um link de qualidade, um link com a capacidade superior, né? O Fabiano comentou ali das localidades, mas hoje em localidades até 30 mil habitantes, cerca de 97% do market share dessas localidades está na mão dos pequenos provedores, né? Então, e você tem agência de correios, você tem, enfim, caixa econômica, você tem bancos, você tem uma série de questões que também estão nessas localidades, né? E precisam de uma conectividade plena. No passado falava-se muito de conectar essas localidades com satélite, né, ou com móvel, e hoje é totalmente possível você conectar através de fibra, porque a gente tem essa conexão, né? A gente tem hoje no Brasil mais de 4 mil municípios com fibra ótica, então isso traz aí também esse potencial, tá? O Fabiano também, acho que ele já comentou na fala anterior dele, né, um pouco do posicionamento da Vero, falando sobre o computing, né, o edge computing, falando sobre outros serviços de TI, né? Mas, de fato, quando você fala no B2B, você fala, obviamente, você não tem a entrada no B2B se você não tiver conectividade, né? Mas você tem aí uma conectividade qual o preço médio do acesso tem caído muito nos últimos anos, até porque a competição tem sido muito tem sido boa, né, para o consumidor. Então, isso traz o preço para baixo também, né? Se a gente fosse pegar também há 10 anos atrás, o preço médio do mega trafegado, né, ele era mais de 10 vezes o preço médio do mega trafegado hoje, né? Então, isso tudo traz um desafio, principalmente para as empresas que já estão posicionadas no mercado B2B, né? Porque você tem uma pressão forte aqui pelo custo do principal recurso, né, que é o acesso, né? Mas você tem as oportunidades de TIC, né? Então, aqui, a gente falou aqui
do Edge Computing, né, aqui através do Fabiano, alocação ali de máquinas, essas coisas todas, né? Mas a gente tem uma super oportunidade aqui em cibersegurança, em produtos de segurança de uma forma geral, na vertical de IoT, né, que é muito pouco explorada pelos PPPs e tem um mercado que vai crescer muito de IoT para os próximos anos. Então, assim, a gente aqui o próprio 5G, né? O próprio 5G aqui do ponto de vista de latência, ele é um produto muito interessante. Então, para você conectar áreas rurais, você conectar empresas, né, que requerem um serviço de latência baixa, de resposta rápida, né? O 5G ele é um serviço que vai agregar muito valor aí no B2B, tá? Eu vou parar por aqui para escutar aqui o Fabiano, porque o Fabiano é que está, na verdade, nessa frente, né? Perfeito. Fabiano? Eu acho que aqui a gente tem realidades do mercado aí de empresas diferente do mercado residencial. Por outro lado, tem as similaridades de que você precisa de verdade desenvolver serviços aqui para se diferenciar ou desenvolver parcerias para entregar esses serviços. A mesma coisa que se falou de gerar valor na relação com o cliente residencial, para se gerar valor com o cliente empresarial, é fundamental você estar na cadeia de serviços. E serviços passa-se muito por serviços de TI, né? E também serviços de telecom, né? Quando a gente fala disso, né, o mercado fala bastante sobre o aspecto de cloud. Eu acho que esse é um elemento crucial, né, aí para o segmento de empresas. É importantíssimo ter uma solução de cloud robusta. Ela pode ser in-house, mas tem muitos parceiros. A gente, por exemplo, acabou de lançar uma parceria com um player internacional que, obviamente, tem relação com todos os grandes players de cloud e fornece para grandes empresas mundialmente, que é a VM, né, que é uma empresa aí que atua fortemente nos Estados Unidos e na Europa. A gente está entregando, então, essa solução aqui agora de cloud com esse parceiro. E eu entendo que um exemplo aqui bem pragmático para a empresa, não faz mais sentido você vender uma solução de conectividade sem cloud para a empresa. Isso é fundamental, né? E cloud segura, que daí entra em outro aspecto que o Chu estava colocando de cibersegurança. Essas coisas, evidentemente, elas têm que caminhar muito juntas. Aí a questão de cloud, cibersegurança, as empresas que oferecem isso aí vão conseguir se diferenciar aí cada vez mais. Isso em toda a cadeia e toda a jornada aí que a gente vê de tamanhos de empresa e segmentos diferentes de empresa. Então, estou falando desde a pequena empresa até o governo olhando isso com muito carinho, né? Até, obviamente, uma grande empresa já está nessa jornada há muito tempo. Enfim, aqui é algo que, para dar exemplo tangível do que precisa ser feito, essa parte aí também aí do 5G, que aí o Chu comentou e eu havia comentado, né, que a gente fala muito de para fábricas, né, para agricultura de precisão, aí a questão do 5G privativo é fundamental, né? O Brasil tem aí, evidentemente, um parque fabril relevante e que está automatizando. O Brasil tem aí uma quantidade de hectares enorme, né? Aí a gente tem a parte da agricultura colaborando muito aí para o nosso produto interno bruto como país. E vai ser fundamental ter conectividade aí na indústria e no agronegócio. Então, é o tipo de business que também tem que ser visto. São projetos, evidentemente, aí bastante específicos, né, dessas regiões, mas as regiões, por exemplo, que a gente atua, tem muitos aí hectares de plantação,
né? Se não exatamente na cidade que a gente está, mas bem ao lado, tem muita oportunidade. Então, assim, isso eu acredito que tem para muitos provedores essa possibilidade, tá? E, evidentemente, aqui acho que tem uma questão que, se você perguntar, aí também vai ser cada vez mais comum, é a história de inteligência artificial casado com as ofertas, né? Eu acho que isso Sem vai ser dúvida. super importante aqui. A gente vive esse grande boom, né? E a gente precisa educar aí as empresas e precisa permitir acesso aí aos conteúdos de inteligência artificial. Eu vejo a gente sim como um enabler para isso, como uma empresa de telecom ajudando nessa jornada, né, que as empresas precisam, principalmente no grupo de pequena e média empresa. Eu acho que a gente tem que ter soluções aqui muito aí aderentes a esse público, que não vai ter recursos aí de altíssimo nível para poder investir aí na digitalização da companhia, que isso é bem importante, né? E digitalizar a companhia com inteligência artificial hoje vai ficar cada vez mais fácil. Então, acho que são alguns exemplos de que os setores se misturam e de que a gente precisa aí olhar o mercado B2B de uma maneira bem diferenciada, com oportunidade gigante. O Chu falou aqui, a gente tem uma competição que é menor do mercado B2B. Isso é Uhum. verdade quando a gente olha em termos aí do setor de telecom. E quando a gente olha, quem compete lá são players aí mais relevantes do setor em tamanho, né, de resultado gerado aí na Uhum. indústria de telecom. E os provedores aí pequenos e médios têm uma jornada para fazer isso acontecer, né? E que é uma oportunidade, né? E ao mesmo Uhum. tempo é um risco de ficar cada vez menos relevante se você ficar só na conectividade. Eu acho que é isso que tem que Sem ser dúvida. visto sempre no setor. Você não pode se ver só simplesmente, poxa, eu vou ganhar. Mas aqui é, se você não se organizar, você vai acabar perdendo, né, o mercado da conectividade, porque vai ser direcionado para as empresas que tiverem cada vez mais valor na oferta, cada vez mais serviços, né? E, evidente, a experiência do cliente aqui também para o mercado empresarial é fundamental. E aí, que olhando para o caso da Ver, né, você estava comentando, né, a gente tem uma participação importante no mercado empresarial. Dentro da companhia, nós temos 16% do top line da receita vem do mercado empresarial, pegando Uhum. todos os ranges de empresa. Então, a gente tem aí uma representatividade muito grande de pequena e média, mas também importante de grande e importante de governo, que fundamentalmente são os três segmentos que a gente mais atende aqui. E a gente enxerga que no nosso plano estratégico a gente vai aí sim evoluir nessa cadeia, nessa jornada, né? Porque as empresas precisam disso. A gente não precisa só conectar as empresas. A Uhum. gente precisa aqui transformar as empresas num hub tecnológico, e é isso que a gente imagina fazer com cada vez mais oferta de produtos e serviços que vão além de telecom. Ótimo. Muito obrigada. Realmente temos muitas oportunidades, né? Basta saber para onde olhar, né? E começar a abrir um novo prisma. Essas tecnologias têm trazido também muitas novas oportunidades para o mercado, sem dúvida. Falando um pouquinho sobre mercado de trabalho, né? Que era um tema que estamos pautados também. Hoje, toda essa automação, tecnologia, mudança, tem mudado o perfil dos profissionais, né? Dos profissionais e a mudança do mercado também, né? Falando agora de telecom, tem exigido novas habilidades, né? Novos perfis de profissionais. Na visão de vocês, como estaria esse mercado hoje? Vocês veem alguma profissão dentro da telecom que talvez tenha uma queda na demanda, ou digamos assim, seja alguma substituição não falo em substituição, mas uma queda mesmo devido à automação? E o que vocês mais sentem falta hoje de mão de obra qualificada dentro do mercado de telecom? Qual a principal carência? Sei que eu falei de várias coisas, trouxe vários pontos, né? Mas o intuito é falar do mercado, como vocês percebem isso, aonde vocês sentem
que os profissionais precisariam se qualificar e quais áreas vocês entendem que, de repente, não tem uma demanda tão crescente. Fabiano? Claro, obrigado. Eu acho que a questão de capacitação é fundamental aí para que a gente possa ter sucesso como companhia e o setor possa aproveitar todas as oportunidades que tem pela frente. Então, a gente olha hoje e o profissional que é capacitado em telecom puro, ele é um profissional cada vez menos requisitado, em cima do teto que eu estava falando. Então, acho que assim, poxa, eu sou aí procurando uma formação em telecom pura, a demanda vai existir, mas o Brasil vai estar cada vez mais conectado e aí essa demanda vai acabar a diminuir. Não que a gente não tenha demanda, mas ela não vai ser hoje o que as empresas vão estar mais procurando e você como profissional se diferenciar não vai ser por aqui, né? Então, mas por onde vai ser, Fabiano? A gente precisa de profissionais que sim tenham essa capacitação como um elemento básico, mas vai ter que estar aqui com formação em redes avançadas, vai ter que estar com uma formação em cibersegurança, uma formação em cloud computing, em ciências de dados, de inteligência artificial. Ou seja, se eu fosse resumir, o profissional de telecom ele vai ter que passar por uma formação também de TI. É muito importante o profissional de telecom casado com uma formação de TI aqui, de tecnologia da informação, ele é um profissional cada vez mais valorizado, porque aí a engenharia de telecom ela cada vez mais vai ser aí baseada em software e menos em hardware. Ela já é hoje e cada vez mais vai ser assim, né? Então essa realidade é muito importante saber lidar com essa aí possibilidade, né? Então aqui a gente tem essa preocupação poxa, de como é que a gente pode formar talento. Estamos discutindo sobre isso internamente, levando isso depois aí para parceiros, né, que possam desenvolver, seja a nossa própria equipe, porque a gente acredita que a gente tenha talentos aqui que possam ser desenvolvidos nisso. Isso é um ponto muito importante, né? Você preparar o seu time, não é simplesmente aí só formar novos aí profissionais, mas aí atualizar e desenvolver os profissionais que hoje estão na companhia. A gente entende que isso é muito importante. Então, aqui é uma jornada, isso é muito importante, porque para transformar em realidade o que eu falei como um posicionamento estratégico, tudo que é serviço depende muito de gente, mano. Ou a gente realmente cuida disso, né, de uma maneira muito séria, responsável, tem aqui isso como uma das grandes estratégias da companhia, ou senão, de novo, a companhia não só vai perder a oportunidade, mas ela vai se tornar menos relevante. Então, precisa formar profissionais, mas você começa olhando para dentro de casa. Então, formando os profissionais em casa, em todas essas questões de TI que eu falei. E depois, obviamente, partindo aí para o desenvolvimento da equipe, das novas equipes, das necessidades que vão ter cada vez mais crescente para esses serviços de profissionais que estão no mercado. Muitas vezes que, obviamente, aí saem de uma formação, seja técnica ou seja superior, para também ter, obviamente, aí todos esses ingredientes que eu comentei, principalmente vinculadas à TI, tecnologia da informação, tá? Perfeito, muito obrigada, Fabiano. Rodrigo? Bom, eu acho que o Fabiano já trouxe muita coisa aí, mas eu primeiro acho que assim, a gente tem algumas áreas que notadamente aumentaram sua relevância e é um desafio para vários setores aí, né? Mas certamente é um desafio ainda maior para o setor de telecom. Hoje, se a gente fosse falar aqui das carências, a gente pode botar assim, a maior carência hoje está em profissionais especializados em tecnologias emergentes, né? O Fabiano comentou muito aí de TI, mas aí, obviamente, a gente tem IA, dados e segurança, né, que serão aí as grandes novas fronteiras. E eu trago aqui alguns números importantes até para compartilhar com os colegas, para compartilhar com os profissionais aí que virão aí para o mercado. Mas a demanda por cientistas de dados cresceu 35% ao ano, mas ainda não é suficiente para suprir toda a necessidade que o setor tem, né? Então, ele
ele cresceu 35%, mas a oferta e profissionais qualificados não acompanha, né, esse crescimento. Então, existe uma grande demanda por esses profissionais cientistas de dados, né? O Brasil precisa de cerca de 800 mil profissionais em IA até 2025, mas a gente só forma 50 mil profissionais por ano, né? E, por fim, não menos relevante, a expansão do 5G e do IoT exigirá mais de 50 mil especialistas em segurança cibernética até 2026. Então, quando a gente olha aqui o horizonte, a gente tem várias tem gaps, né, de capacitação que a gente vai precisar de instituições como a FISU aqui para gerar esses novos talentos, esses novos profissionais, né? Mas para quem está entrando no mercado, olhando essas oportunidades aqui, isso aqui é um oceano azul. Então, acho que era um pouco disso que eu queria trazer aqui. Sem dúvida. Muito obrigada, Rodrigo. Eu concordo totalmente com vocês, né? Ainda mais sendo da área de tecnologia, software, né? Parecem até profissionais que perguntam muitas vezes, hoje atuo muito em finanças. Mônia, finanças e software, né? Isso te ajuda? Olha, eu acho que eu consegui resultados que eu não teria conseguido se não conhecesse, se não tivesse trabalhado muitos anos com software, com desenvolvimento, né? Muitas vezes a informação não está aí, um acesso, saber fazer uma leitura, cruzar um dado, cruzar uma informação, traz insights muito bons, ou quando não nos ajuda a enxergar coisas que não se via antes, né? Acho que se talvez não tivesse formação em TI, não soubesse hoje como precificar, por exemplo, por não entender como funciona uma fibra ótica ou uma conectividade, é coisa totalmente diferente. Então, as áreas, elas se interseccionam, né? E uma acaba complementando a outra, sem dúvida, né? Sem dúvida. Falando um pouquinho, a gente está quase no finalzinho, mas gostaria de falar um pouquinho sobre regulação, né? Hoje nós temos muitos desafios regulatórios, né? A questão de compartilhamento de posts, tem a questão, o Rodrigo falou do PGMC, né? Programa Geral de Metas e Competitividade, né? O que, na opinião de vocês, né, hoje são as principais dificuldades que o setor enfrenta referente à regulação, e que questões merecem ser reavaliadas hoje pelos órgãos reguladores, na opinião de vocês? Rodrigo, pode iniciar essa? Bom, então começamos aqui para mim, eu falei aqui, estou há 25 anos no setor, 25 anos que o compartilhamento da infraestrutura de postes é um problema no setor de telecomunicações, né? Então, hoje, se a gente for pegar aqui essas empresas, que vamos falar aqui das PPPs, no caso específico, se você olhar a linha de custeio dessas empresas, você vai ver lá que você vai ter a tributação, né? Se você for pegar pela receita bruta, a tributação vai estar em primeiro lugar, segundo lugar vai ter o custo de folha, custo pessoal, e o terceiro entra postes, né? O que é uma coisa assim, surreal, né? Para a gente avaliar, porque assim, você poderia estar investindo em capacitação de profissionais, poderia estar investindo em mais infraestrutura, e você tem um custo excessivo, principalmente para esses pequenos, médios, como disse o Fabiano aí, o custo é extremamente diferenciado das grandes operadoras, que nem sempre têm a maior quantidade de postes na localidade onde ela tem um contrato, mas são contratos antigos, e gera essa distorção, que é uma distorção que prejudica muito aqui o setor. A gente tem acompanhado aí as discussões da Anatel com a ANEEL, né, da resolução conjunta. Hoje teve aí a reunião da ANEEL, mas não teve andamento na questão dos postes, que a gente aguarda ansiosamente aqui uma definição, porque essa portaria tem que ser conjunta das duas agências, para que a gente possa evoluir, né, para o modelo de precificação, que isso também está proposto, né, qual seria o modelo de precificação baseado em custos. Então, acho que isso é outro ponto também que pode ser um avanço aqui para o setor, porque a gente fala lá de toque no poste, o toque que um provedor dá no poste é o mesmo toque que uma grande operadora dá no poste. Então, como que você vai tratar isso, né? Claro, tem aí também as particularidades aí de você fazer a higienização dos postes, tem muita coisa de rede que ficou para trás, né?
O Fabiano comentou aí do churn de 1,7, né? Mas vamos dizer aqui que um churn médio no Brasil deve girar em torno de 2,5, né? Nossa. Então, se você considerar um churn de 2,5 a uma base de 52 milhões de acessos, né? Você vai ver quanto de rede fica para trás todo ano, porque todo ano aquela rede vai ficando para trás, né? E ninguém vai lá e tira, ninguém limpa. Então, você fica com todo aquele problema ali para você resolver que supostamente estaria na alçada das empresas de energia, né? Porque elas fazem a gestão dos postes, e esse negócio não foi feito por ninguém. Fora o fato, né, que você tem aí uma série de empresas que fazem ocupação ilegal em postes, isso gera também outra distorção no mercado, né? Então, postes aqui na parte de infraestrutura, de compartilhamento de infraestrutura, é um item essencial, né? Assim, quando você olha do ponto de vista de custos, né, você vê a relevância que ele tem para as empresas, mas, como eu antecipei aqui, o PGMC ele é um item também fundamental, foi isso que trouxe esse mercado de banda larga até aqui. A gente discute muito com a Anatel que o PGMC seja ampliado também para móvel, porque todo o PGMC que foi escrito lá na revisão 2018 ele estava para banda larga fixa, agora chegou o momento da móvel. A gente precisa abrir esse mercado. Se nós temos mais de 20 mil empresas atuando na banda larga fixa, hoje a gente tem majoritariamente 3 empresas atuando na banda larga móvel. Então, existe aqui uma necessidade que o PGMC se atualize, né? E que ele abra condições benéficas aqui para que novas empresas possam explorar o serviço móvel. A gente tem o RGC, né? O RGC é um regulamento que vai trazer aqui itens importantes, né, da questão de qualidade do atendimento aos clientes. Então, tem uma série de novos desenvolvimentos que as nossas associadas vão ter que fazer. Existia aqui um gap, ou talvez aqui pela questão do PPP, né, existiam menos obrigações para os PPPs e hoje você aumenta essas obrigações para os PPPs para que eles possam estar mais aderentes aí às regras dos consumidores, né? Então, assim, esse é um ponto crucial. Eu acho que aqui tem a questão do espectro, e no espectro a gente batalha aí todo dia para que os novos leilões sempre contemplem aí oportunidade para esses provedores, principalmente aí os regionais, né, que possam participar dos editais, que tenham oportunidade também de prestar o serviço móvel. O Fabiano comentou ali das redes privativas, mas dentro da questão de espectro existe um regulamento muito importante, que é o RUI, que é o regulamento do uso de espectros, que pode ser uma oportunidade aqui para que as empresas... Eu estava atrasado. Que as empresas... acho que alguém abriu o microfone, mas... que as empresas que hoje não atuam no segmento móvel, porque não têm acesso ao espectro, o espectro ele é como oxigênio. Se você não tiver espectro, você não respira, né? Então, essas empresas que hoje não têm acesso ao espectro, o RUI está trazendo aí uma nova possibilidade, que é a garantia de que ele possa explorar aquele serviço por 5 anos, né, a um preço de PPDU, que é um preço muito mais justo, né, controlado aí pela agência. Então, tem uma possibilidade bastante significativa. E, por fim, não menos importante, né, como desafio aí na nossa agenda regulatória, nós temos o combate à informalidade, né? A gente entende que isso é extremamente nocivo ao setor, porque, primeiro, né, a gente tem políticas públicas, como o FUST, que direciona dinheiro para localidades, né, que você precisa conectar escolas, que aparentemente não há, né, aquela conexão ali, mas que quando você vai ver na prática, acho que o Fabiano aqui pode comentar isso, que quando você vê com os olhos, né, aquelas regiões, você vê uma série de provedores que lá estão, né, mas que efetivamente não aparecem no radar da agência e, consequentemente, não aparecem no radar dessas políticas públicas, né? Então, você pode estar tendo aí um envio indevido de dinheiro público, né, para localidades que, eventualmente, se tem lá um provedor ou outro, poderia estar utilizando desse provedor para poder fazer a conectividade nas escolas, né? Eu tinha falado, por fim, esse combate à informalidade, mas nós temos uma questão que tem surgido aí no Brasil, que ele não é uma pauta regulatória, mas é uma preocupação de governo, que é esse combate à criminalidade.
Existem avanços aí que estão acontecendo, então aumentou aí a pena para aqueles crimes de furto de equipamentos, né, essas coisas todas, e também tem, né, o que a gente tem visto aí, essas facções aí que têm crescido ao longo Triste do, isso. que tem crescido ao longo do Brasil, né, e o pessoal pontua muito ali, Ceará e tal, mas acho que está espalhado pelo Brasil já, e isso efetivamente é um problema, né, porque você tem empresa, você tem funcionários, você tem é, 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 enfim, pessoas, né, que estão lá naquelas localidades e não podem prestar o seu serviço, não podem fazer o seu trabalho, que é chegar no cliente e poder eventualmente fazer uma conexão, fazer uma manutenção, porque ali está tomado, né? E só para não perder aqui o fio da boiada aqui, mas um ponto também que é super importante, que vai vir, né, para os próximos anos, é a reforma tributária. A reforma tributária ela vai mudar de sobremaneira a forma como a gente tem aí o mercado de telecom. A gente, no início, né, a gente se juntou aí a várias associações e conseguiu brigar para que não tivesse um imposto seletivo em telecomunicações. Existia todo um risco, né, porque quando veio uma coisa meio embaçada, então a gente conseguiu discutir para que isso não fosse aplicado ao setor telecom e, por fim, a gente conseguiu um importante avanço, porque a gente incluiu o telecom na política de cashback. Hoje nós temos aí cerca de 95 milhões de pessoas no Cade Único, né, que seriam elegíveis a isso. E nós temos hoje também aqui no mercado brasileiro uma grande predominância de empresas no Simples Nacional, né? Se você for pegar aqui, eu acho que tem um estudo que aponta que cerca de 600 e poucas empresas estariam no lucro real e presumido, o restante daquelas empresas todas estão no Simples Nacional. E você tem no conceito da reforma tributária agora a tomada de crédito na cadeia. Então, quando a Vero for prestar serviço, por exemplo, para uma empresa, essa empresa ela vai tomar crédito, porque ela vai, na hora que ela for, né, tributada pela Vero, ela vai descontar o crédito do tributo, porque isso está na cadeia, e para empresas de lucro real e presumido, o imposto que ela vai descontar vai ser muito maior do que o imposto simples nacional. Então, certamente também vai ter aí uma mudança de mindset dos empresários de poderem migrar suas empresas para o lucro real e lucro presumido. Então, isso vai ter também um comportamento aí, ele não diria que seria um comportamento regulatório, mas ele a reforma tributária certamente vai mudar a forma como a gente precifica e vê o mercado de telecomunicações. Sem dúvida. É um desafio se inteirar disso tudo para entender qual a melhor maneira de estar conduzindo a empresa para poder aproveitar, né, e se posicionar da melhor forma nessa questão tributária, sem dúvida. Muito obrigada, Rodrigo. Fabiano? Bom, o Rodrigo deu uma aula aqui sobre tudo, como não pode ser diferente, né? A gente é muito bem representado aí na associação NEL aí pelo trabalho aí realmente de grande qualidade que o Rodrigo e o time vem fazendo, né? E ele Sem dúvida. é bem aí atualizado sobre todos os temas. Eu vou falar aqui, dar uma pincelada sobre alguns. Tem pouca coisa nova que eu vou dizer, mas só para ganhar força aí em cima do que ele disse. Desde que quando eu comecei no setor, há 25 anos atrás, o assunto poste existia e ele continua existindo, né? Assim, é como aí falou, a gente que está no setor não aguenta mais falar desse mesmo assunto, né? A gente só quer que isso aqui realmente tenha aí uma solução que seja boa para a sociedade, que seja boa para as empresas que estão envolvidas, né? Porque o Brasil tem um aspecto visual em muitas cidades muito feio em função dessa questão aí que a gente faça pelos postes. O mundo ideal é que tenha programas cada vez mais aí capitaneados pelo governo que sejam aí de aterramento, como a gente diz, da rede, né, que é ter subterrânea. Isso é ótimo para todo mundo, porque evidentemente você tem a parte visual da cidade, mas também você tem a parte de serviço ao cliente, que ele vai ter muito menos impacto por aí problemas, né? Porque obviamente tudo vai estar muito mais organizado. Evidente que isso aqui aí exige muito capital, exige um excelente planejamento, né? Que tem que ser feito. Mas eu acho que esse tipo de discussão a gente tem que ter no setor
e eu acho que a gente gera muitas fontes de fundos que são criados que podem ser utilizados para isso, inclusive. Então, o governo tem recurso, né, que a gente fala muito, e que agora vem sendo liberado alguns recursos para conectar a escola, que eu acho que também é super importante, que o governo vem criando isso, né, e a Anatel apoiando aí nesse aspecto. Parte desses fundos futuramente poderiam ir para o quê? Para reordenar poste, para organizar poste, para a gente ter uma vida completamente diferente na sociedade e nas empresas, né? Evidentemente vai acabar com isso a informalidade, que é o que o Chico falou, que isso realmente é uma coisa ruim que veio com o crescimento do setor de uma maneira aí que não é a maneira ideal e que as empresas, obviamente, têm que mudar essa forma. Mas poste, eu acho que tem uma jornada aqui, eu acho que eu vou sair do mundo de telecom daqui a algum tempo e o assunto vai continuar. Daí eu não tenho dúvida disso, porque ele é um assunto de longo prazo, mas eu acho que tem que ser tratado de uma maneira olhando aí para uma dezena de anos à frente, pelo menos. Então, acho que isso aqui tudo tem que ser aí pensado, né? Sem dúvida, não Acho que podemos desistir. segundo ponto aqui é a reforma tributária, é o aspecto tributário. A gente está passando por uma mudança importante, que é a unificação de nota fiscal, né? A nota fiscal modelo 22, aí, que a NFCom, na verdade, como é chamada, melhor dizendo. Essa NFCom tem que, obviamente, aí, nota fiscal de telecomunicações tem que acontecer agora em outubro, já foi retardado aí duas vezes o prazo, né, de, obviamente, aplicação. É algo bastante relevante e importante, né, para o setor. A gente já vem se preparando aí um bom tempo e vamos entrar aí de acordo com a legislação. Então, as empresas que não estiverem preparadas aqui, Mônica, vão ter impacto, né? Só para te dar um exemplo, se você não tiver os dados cadastrais exatamente igual ao que tem, principalmente na receita estadual do consumidor, você não vai conseguir emitir nota fiscal, né, de telecomunicações. Então, assim, vai começar a impactar o faturamento das empresas. Então, assim, não é algo pequeno, não, é algo relevante, né, que não é simplesmente uma atualização de software, tem que pensar muito bem, as empresas têm que estar organizadas olhando isso. E a reforma tributária tem uma jornada, mas eu concordo com o Chico que aqui as empresas de telecom e aí de todos os setores vão precisar aí se, obviamente, atualizar e tem que começar desde já. Esse é o conselho aqui para esse processo, né? Uhum. E evidentemente, né, sem ter impacto para o consumidor e para as empresas, que é isso que é a intenção de todo mundo, desde o governo, o Congresso, né, o Senado, e assim por diante, falando que, pô, não vamos ter impacto, pelo contrário. Mas a inércia, eu diria, por tudo que eu já conheço desse assunto, que ainda é pouco, diria que se a gente não cuidar, vai pagar mais imposto como empresa. E, consequentemente, a empresa que acaba pagando mais imposto, às vezes ela acaba repassando isso para o consumidor, ou seja, quem acaba pagando o preço, infelizmente, é o consumidor. Sem falar aqui de políticas e estratégias fiscais que cada empresa tem. Mas é que eu acho que isso, obviamente, aí cada empresa quer assumir um nível de risco, tem um entendimento da lei hoje, só que ela está ficando mais simples nesse sentido, mas que se você não se preparar bem, você vai ter aí impacto. E às vezes o impacto pode ser simplesmente por fluxo de caixa, que as compensações tributárias vão mudar. Então, as empresas. E aí, fluxo de caixa, num país que tem uma taxa de juros muito alta, é impactante, sim, aí para o dia a dia, né? Sem dúvida. Mas tem outras coisas que estão sendo discutidas, Uhum. que são importantes no setor, né? O Chu não comentou essa, porque evidentemente a lista dele é gigante, mas ele está envolvido com isso que eu sei, né? O que eu vou dizer aqui, que é o fair share, né? Que é algo super importante, que é uma questão da aí, discussão que tem com as big techs, né? Quanto que elas podem contribuir com os custos e investimentos de infraestrutura e aqui como que isso vai funcionar. O governo está, obviamente, aqui pensando em como discutir, criando alguns projetos de leis vinculados a isso. E no final das contas também, no momento que se discute isso, se não tem aí uma visão no consumidor, né, nos clientes, né, nos brasileiros, que todo mundo tem serviço aí de telecomunicação, o que pode acabar acontecendo é criando uma nova taxa, criando mais aí dispêndio do consumidor, que eu não acho que é certo. Eu acho que tem que ter uma discussão e conversa sobre esse assunto, sim,
Eu acho que uma coisa depende da outra, e eu acho que a gente tem como encontrar assim aqui um caminho bem adequado, né? Seja para as big techs, seja para as telecoms que nós somos, e que a gente se encontre aqui e tenha um caminho que seja de relação ganha-ganha, porque um serviço de qualidade entregue na ponta para o consumidor, ele em cima do serviço da big tech, ela também vai ganhar com isso. Então, é que na medida que se a gente não tiver aí uma parceria com as big techs, o que vai acabar acontecendo se não fizesse nada, eu acredito que o consumidor pode ter perda de qualidade de serviço como um todo no Brasil, e isso vai acontecer provavelmente no mundo inteiro, porque as redes, obviamente, têm seus limites. E as empresas têm seus limites de investimento também para a rede. Então, esse aqui é um ponto bem importante que tem que ser bem discutido. E eu acho que aqui a discussão aí pode ser encontrada assim um caminho que vai ser bom para todo mundo, sem o consumidor ter um impacto que é bastante relevante, né? Aí quarto elemento que eu colocaria aqui o Tchuk também na lista dele não está, mas ele está envolvido, deixando aqui bem claro, né? Que é a questão de uso de inteligência artificial, todas as políticas, né, que o governo está criando, né, e regulamentos vinculados à inteligência artificial. Então, aqui é algo que o setor vai ter um protagonismo, né? Esse assunto está aí com toda a pinta e toda a indicação de que a Anatel vai ter um papel relevante ali nessa situação de gestão, né, de toda aí a lei que vai surgir em função disso. E a gente, obviamente, também vai ter que estar muito bem adequado e vai acompanhar muito de perto. É algo que vai ser discutido com muito carinho aí da nossa parte e por todo o setor, né? E aí eu não vou entrar em detalhe, mas o PGMC, como aqui o Chico falou, acho super importante, é algo que pode mudar o setor no móvel, não na banda larga, mas no móvel, com a questão do uso de espectro, né? Através do uso secundário de espectro. Então, ele falou sobre isso. Isso aqui é bem relevante para o setor como um outro elemento. E não pode aí faltar aqui também aspectos aí vinculados às novas possibilidades que vamos ter de leilão aí que vai existir de frequências, né? Que é outra possibilidade que muitas empresas, obviamente, aí podem se candidatar e começar a explorar também o serviço móvel, assim como já tem hoje algumas empresas competitivas. Enfim, aqui, bom, o setor é bastante agitado, tem muitas oportunidades, como qualquer setor. Aí as empresas precisam ficar bastante atentas. E quem chega primeiro, quem está mais próximo aí de entender o que vai acontecer, tem chance de conseguir aí criar um novo negócio ou de transformar o seu negócio e ir na direção dessas oportunidades. Então é o que a gente está atento aqui como companhia. E eu diria que tem assuntos bastante relevantes, né, em todos os aspectos que o Ju comentou e que eu comentei aqui, e que as empresas que estiverem melhor preparadas conseguem gerar valor para o seu negócio, sim, se elas entenderem como aproveitar melhor tudo isso que está por vir, tá? Tá ótimo. Muito obrigada, Fabiano. Gostaria de agradecer muito a oportunidade de ouvi-los essa noite, sem dúvida um aprendizado muito grande, né, com toda a experiência e know-how de vocês. Nós estamos aqui chegando ao final. Eu tinha uma última pergunta, mas nós já falamos bastante sobre isso, né? Uma das propostas do MBA era fazer um debate com líderes, né, no setor agora no início, ouvindo um pouquinho sobre mercado, tendências, né? E a nossa proposição é lá no final do MBA também retomar, né, o que de tudo que se conversou, né, nessa fase inicial se consolidou nesse tempo todo. Então, eu vou convidar vocês, então, a fazer um fechamento, né? A pergunta que tinha era as tendências globais que impactariam o mercado B2B nos próximos anos, mas acredito que a gente tenha falado bastante sobre isso até nas demais questões, mas convido vocês, então, a fazer um fechamento para, na sequência, a gente se despedir do pessoal. Fabiano, queres iniciar? Claro. Mais uma vez, muito obrigado aí pelo convite.
né? Aí, parabéns pela iniciativa. E é um prazer poder colaborar sempre com a educação, o desenvolvimento de profissionais. Também é um prazer reencontrar o Shuki aqui e falar sobre o setor, né? E a gente, com certeza, aqui é um apaixonado, dá para perceber, né, pelo que a gente faz, estamos aqui há bastante tempo, né? A gente aí acredita muito aí no que o setor possa transformar de novo a vida das pessoas e da sociedade. A gente sabe da nossa importância, né, também no dia a dia das pessoas, né, e das empresas, né, no que a gente faz, e não só na conectividade, mas também aí em todos os serviços, como eu comentei. E acredito que a gente vai tendo, na medida que passa o tempo, o setor cada vez mais aí aproveitando as oportunidades vinculadas a todas as tecnologias que surgem. A gente não explorou tanto o assunto, por exemplo, de inteligência artificial, mas acho que inteligência artificial no uso das companhias é algo bastante relevante. Tem que ser levado muito a sério isso, e não é um projeto qualquer. Ele tem que estar no centro da discussão. Esse é um assunto muito importante. A gente está fazendo isso aqui, e é um processo aí que começa com a educação das pessoas, começa com você escolher o que você vai aí explorar, porque tem inúmeras possibilidades aqui em termos de inteligência artificial, olhando para dentro da empresa. Fora olhar, como eu falei aqui, de venda aí disso como serviço, né? E o setor é um setor que vai continuar com esse dinamismo, e o setor que cada vez mais vai ter aí serviços de TI, serviços de entretenimento vinculado aí à conectividade. Cada vez mais vai se falar disso e vai se falar menos aí da conectividade. O país vai chegar na plenitude da penetração da conectividade, então vai se falar muito da qualidade, que obviamente se entrega dessa conectividade, mas vai se falar muito mais ainda de serviços, né, e tecnologia da informação, que envolve tudo que eu já comentei, eu Shuki aqui, seja cibersegurança, seja cloud, seja inteligência artificial, enfim, eu acho que vai haver continuamente uma transformação do setor, e quem gosta de tecnologia tem, obviamente, aí um mar de oportunidade aqui de fazer uma carreira, e uma carreira de sucesso num setor como o nosso. Mais uma vez, muito obrigado, parabéns, boa noite a você, boa noite a todos aí. Passo a palavra para o Chu, né? Muito obrigada, Fabiano. Shuki. Bom, primeiro, parabenizar aqui pela iniciativa. Acho que a gente viu aqui que a gente tem muitas oportunidades no nosso setor, né? E é bom a gente ter aqui uma instituição como a FISUL, né, que está preocupada nessa qualificação, né, nessa geração de novos profissionais, porque assim, certamente nós teremos aqui um gap gigante para poder suprir, e a gente conta muito com vocês, né? Lembrar aqui também, né, Mônica, que a gente firmou aqui uma parceria, a Associação NEL, com a FISUL, né, para poder entregar aqui, para que esses cursos de MBA possam ser oferecidos também aos nossos associados aqui, aos colaboradores dos nossos associados, né? Eu acho que isso é importante também. Não poderia deixar aqui de agradecer pela essa parceria, tá, Mônica? Agradecer toda a FISUL. E dizer também que, de novo, né, a gente tem aqui um setor extremamente dinâmico. Esse setor certamente ainda vai crescer muito, né? A gente falou muito aqui de conectividade, de banda larga ou de móvel, mas hoje o que essas empresas estão fazendo é uma conectividade social. Existem várias localidades, pequenas localidades, que esses empresários, né, se estabeleceram, eles geram emprego, gerando emprego, eles movimentam a sociedade, então você tem todo um crescimento aí de rede hoteleira, você tem crescimento de restaurantes, de profissionais que precisam prestar serviço para essas organizações. Então, assim, é muito legal também esse ponto aí que essas empresas estão fazendo. Eu cito sempre aqui uma localidade que é Pereiro, né? Pereiro, ali em São Miguel, onde fica a sede da Brisanet, que hoje, somados ali, deve ter algo em torno de 25 mil habitantes. As duas cidadezinhas, elas são limítrofes, né? Quando você olha essas duas localidades, a Brisanet hoje contrata diretamente 4 mil pessoas só para atender essas duas localidades. Na verdade, a matriz fica na metade, fica em Pereiro, metade fica em São Miguel, né? Porque
o prédio ele avança para as duas cidades, né? Eu brinco sempre que talvez seja a única empresa que tem dois fornecimentos de energias, né? Porque ele tem a energia que vem do Rio Grande do Norte e a energia que vem do Ceará. Mas, de toda sorte, assim, é muito bonito ver o que essas empresas estão fazendo, né? Porque a gente fala muito de internet, mas pensa, né? A gente tem hoje Uber, iFood, quantidade de serviços que são dependentes da conectividade, são novos profissionais, né? Certamente, se a gente olhasse aqui 20 anos atrás, eles não existiam esses profissionais. Então, tudo isso vem dessa pujança do nosso setor, né, que tenho certeza, acho que o Fabiano comentou bem, essa exploração do IA, vai ter muita nova coisa para acontecer, e certamente quem nos ouve aqui, né, e está olhando aqui para oportunidades, para onde ir, que tipo de curso escolher, né, onde investir seu tempo, pode investir o tempo em telecomunicações aqui, em TI, que certamente vão ter muitas oportunidades para todos. Mais uma vez, boa noite, agradeço novamente, viu, Mônica, pela oportunidade. Saúde aí o Fabiano, que a gente vai estar junto semana que vem. Agradecer aqui mais uma vez pela aula aí do Fabiano também, tá? Obrigado. Com certeza. Muito obrigada, Rodrigo. Muito obrigada, Fabiano. Né? Com certeza temos a parceria com a Associação NIL, né? O convênio para os associados, né? Com condições muito, muito especiais para todos os associados. E a Vero também, além da própria, né? Além de ser uma associada também, temos um convênio para os colaboradores, né? Foi divulgado internamente. Né? Agradecer muito a vocês pelo apoio, né? Tanto no painel de hoje, como no estabelecimento dessas parcerias. Tenho certeza que foi muito produtivo e muito construtivo para todos que estão nos assistindo. Né? Vou convidar quem está assistindo a acessar o site do MBA e conhecer o programa do curso. Ele será totalmente online, né? Como o professor Roberto sempre frisa, não é um EAD, é um curso online, on time, né? E disponível aí para todo o Brasil. Serão aulas ao vivo a partir do mês de maio. Então, uma boa noite para vocês. Desculpa ter extrapolado um pouquinho o tempo, mas acho que foi muito construtivo mesmo. Uma boa noite, muito obrigada. Boa noite. Boa noite.